Olá, tudo bem? Vamos estudar hoje o Teorema de Arquimedes, que define a força de empuxo. Reza a lenda que Arquimedes estava tomando banho em uma banheira quando teve a sacada da força de empuxo. E ele ficou tão excitado que ele saiu correndo, gritando Eureka, Eureka, que seria encontrei a solução para o problema. O Teorema de Arquimedes é uma aplicação de Steve. Então vamos lembrar, temos aqui um líquido com uma certa densidade D e dois pontos dentro desse líquido, ponto 1 e ponto 2. Ponto 1 a uma profundidade H1 e ponto 2 a uma profundidade H2. Para calcularmos a pressão do ponto 1, vamos fazer pressão superficial mais dgH1, lá do Steve, né? Já para calcularmos a pressão do ponto 2, vamos fazer superficial mais dgH2, lá de Stevens também. E como conseguimos calcular a diferença entre as duas pressões? Ou seja, P2 menos P1. Aí basta subtrairmos essas duas equações. Então a gente vai fazer pressão superficial mais dgH2 menos pressão superficial mais dgH1. Então pressão superficial vai zerar com a pressão superficial, dg é comum, ó. Então teremos que a diferença da pressão entre os dois pontos vai ser igual a dg H2 menos H1. Sendo H2 menos H1, a diferença de altura, a distância na vertical entre os dois pontos. Nós vimos isso, né, lá na aula sobre Steve. Então aqui, para calcularmos a diferença de pressão entre os dois pontos, fica equivalente à pressão hidrostática da coluna de líquido existente entre os dois pontos, que é o dgH2 menos H1. E qual foi a sacada de Arquimedes? Vamos lá. Imagina agora que temos um corpo imerso nesse líquido. Lembra do ponto 1 lá em cima? O ponto 1, ó, é como se fosse os pontos dessa superfície do corpo, que estão numa profundidade menor. Já o ponto 2 equivale aos pontos dessa parte do corpo, que está numa profundidade maior. O H2 menos o H1 está aqui, ó. Como essa região desse corpo, que está numa profundidade maior, ela vai ter um valor de pressão maior se comparado a essa superfície do corpo, que está numa profundidade menor. Então, como a pressão 2, a pressão lá embaixo do corpo é maior do que a pressão 1, teremos uma pressão resultante, que vem da diferença dessas duas pressões. Essa pressão resultante, ela vai ficar sempre de baixo para cima. Afinal, a pressão aqui na parte de baixo do corpo vai ser sempre maior do que nessa parte, porque a parte de baixo está mais profunda. Essa diferença de pressão vai criar uma força, puxando esse corpo sempre para cima, chamada de força de empuxo. Por que que a força fica sempre para cima? Na verdade, ela é sempre da maior para menor pressão. Aí no caso de um corpo mergulhado num líquido, como a maior pressão está nos pontos mais profundos, né, e a menor pressão está nos pontos que estão numa profundidade menor, então a gente vai ter sempre a força que vem dessa diferença de pressão de baixo para cima, puxando esse corpo sempre para cima. E como calculamos a intensidade dessa força? A gente parte da definição de pressão. Pressão, força sobre área. Então aqui no lugar de pressão a gente vai fazer P2 menos P1 e no lugar da força a gente vai chamar essa força de empuxo. Aí, né, como acabamos de ver, P2 menos P1 vai ser igual a dg H2 menos H1. Então vamos substituir ali, ó. Então ali no lugar da pressão vai ficar D
G, que multiplica H2 menos H1, igual a empuxo sobre área. Essa área seria a área do corpo aqui, ó, que está em contato com o líquido, criando esses valores de pressão, P1 e P2. E aí vão passar a área multiplicando, ó. Então teremos que empuxo vai ser igual a D, G, H2 menos H1, vezes a área. Agora volta ali na figura, ó. O que seria aqui H2 menos H1, que é essa altura, né, que é a altura daqui até aqui, ó, vezes a área do corpo, que é a área que está em contato com o líquido, criando a pressão 1 e a pressão 2. Se você pegar a área do corpo e multiplicar pela sua altura ali, você vai ter o volume do corpo. Concluo, a força de empuxo, ela passa a ser igual a densidade vezes gravidade vezes o volume do corpo que está imerso no líquido, que está dentro do líquido. Então guarde isso. Sempre que tivermos um corpo dentro de um líquido com densidade dl, dentro de um campo gravitacional, vai aparecer nesse corpo, devido à diferença de pressão entre a parte do corpo que está numa profundidade maior e a parte do corpo que está numa profundidade menor, devido a essa diferença de pressão, vai aparecer no corpo uma força puxando o corpo da maior para menor pressão, ou seja, puxando o corpo para cima, chamada força de empuxo. Essa força calculamos fazendo densidade do líquido, que o corpo está imerso, o volume imerso do corpo, que também é chamado de volume do líquido deslocado, por isso que às vezes aparece esse LD, né, nos livros e nos exercícios, que é volume do líquido deslocado, que equivale ao volume do corpo que está dentro do líquido, vezes a gravidade. Como assim, professor? Volume do líquido deslocado? Isso aqui a gente falou lá na aula de densidade, né? Então vamos lembrar. Se eu tenho um líquido e mergulho nesse líquido um corpo qualquer, você vê que o líquido ele se desloca. Ele vai subir no recipiente, por exemplo. Se a gente calcular o volume do líquido que subiu no recipiente, que é chamado de líquido deslocado, a gente tem exatamente o volume imerso do corpo. E aí, prestem atenção nisso, ó. A força de empuxo que aparece no corpo, puxando-o para cima, depende apenas da densidade do líquido. Então, se a gente trocar o líquido, essa força pode mudar. Depende do volume do corpo que está imerso no líquido. Então, se a gente aumenta ou diminui o volume do corpo que está imerso no líquido, ela pode mudar. E depende também da gravidade. Então, se a gente mudar de planeta, né, ou mudar de alguma forma a gravidade, a força de empuxo pode mudar também. Já a força de empuxo não depende da pressão superficial, então tanto faz ter ou não pressão superficial, a força de empuxo não muda, e também não depende se o corpo está um pouco mais acima ou abaixo dentro do líquido. Se esse corpo se deslocar um pouquinho para cima aqui, mas continuar dentro do líquido, ou se ele se deslocar um pouquinho para baixo, mas também continuar dentro do líquido, essa força de empuxo não muda. E por que não consideramos as pressões laterais no corpo? Que seriam essas aqui, ó, da direita e da esquerda. Porque essas pressões laterais, elas aumentam de acordo com o aumento da profundidade, porém elas aumentam por igual. Então, se você pegar um ponto aqui da direita do corpo, ela tem um certo valor de pressão. O ponto da esquerda também. Se tiver na mesma profundidade, a pressão é igual. De acordo com que a gente vai aumentando a profundidade, ó, as pressões vão aumentando, mas elas aumentam por igual nos dois lados. Então as pressões laterais, ó, elas acabam se equilibrando. Existem alguns livros que trazem que a força de empuxo é igual ao peso do líquido que foi deslocado pelo corpo. Como assim? Lembrando lá da aula de densidade, por definição, densidade é massa sobre volume.
Então aqui a gente pode escrever que a massa é igual a densidade vezes volume. E força-peso é igual a massa vezes gravidade. Então a gente pode substituir aqui, ó. Então a força-peso, ela também pode ser calculada fazendo densidade vezes volume vezes gravidade. Então vamos lá, empuxo vai ser densidade do líquido, volume do líquido deslocado pelo corpo vezes gravidade. Olhem bem, ó, força-peso dVg e a força de empuxo também ficou dVg. Eu até demonstrei para não ter dúvida. Porém, aqui, ó, para cálculo do empuxo, a gente está usando densidade do líquido e volume do líquido que foi deslocado pelo corpo. Ou seja, matematicamente, se a gente quiser calcular o peso do líquido que foi deslocado pelo corpo, basta fazermos dVg para o líquido, ó, densidade do líquido, volume do líquido deslocado, gravidade. E o empuxo é igual a isso. O empuxo também ficou densidade do líquido, volume do líquido deslocado vezes gravidade. Por isso que também podemos afirmar que o empuxo é exatamente igual ao peso do líquido deslocado pelo corpo. Ou seja, ao mergulharmos um corpo no líquido, o líquido sobe no recipiente. Se calcularmos o peso do líquido deslocado pelo corpo, teremos o mesmo valor, a mesma intensidade da força de empuxo que atua no corpo, puxando esse corpo para cima dentro desse líquido. Olha que interessante. E onde desenhamos a força de empuxo? Ou seja, onde a força de empuxo fica atuando no corpo. Como o empuxo equivale ao peso do líquido deslocado, a gente vai desenhar a força de empuxo exatamente no centro de gravidade ou centro de massa da parte imersa do corpo. Se for tudo perfeito, gravidade constante, densidade do líquido constante, fica no meio, certinho, da parte do corpo que está imersa, que está dentro do líquido. Então vamos pegar esse corpo aqui como exemplo, ó, dividido em 5 partes iguais, né? A parte imersa do corpo, ó, é essa aqui. Então, onde que a força de empuxo atua, né? Onde a gente desenha a força de empuxo? Basta você pegar o meio certinho dessa região. Aí, considerando tudo perfeito, né? Gravidade constante, densidade constante, a partir desse ponto que você vai desenhar a força de empuxo. É nesse ponto que a força de empuxo fica atuando. Uma curiosidade é que a força de empuxo, que é a força proveniente da diferença de pressão, não é aplicada, a ideia, né, da força de empuxo não é aplicada apenas em corpos imersos em líquidos. Qualquer diferença de pressão que atua no mesmo corpo vai provocar o aparecimento de uma força. 2 exemplos, ó, os balões. Se você pegar a pressão nessa região do balão, é maior do que a pressão nessa região do balão, criando a força de empuxo, que é a força de sustentação do balão. O mesmo ocorre nos aviões. Se você analisar a pressão na parte de baixo da asa do avião, ela é sempre maior do que a pressão na parte de cima das asas, criando a força de sustentação do avião, que é de baixo para cima. Logicamente, que principalmente no caso de um avião, a gente não pode calcular essa força fazendo um dVg. Aí tem a sua forma de cálculo que é específico do avião. Porém, a ideia de diferença de pressão criando essas forças é igual para todos os casos. Legal? Na próxima aula vamos ver corpos totalmente imersos, parcialmente imersos e peso aparente, que inclusive é a última aula do curso de hidrostática. Então, um abraço, bons estudos e até lá!